Olha que linda essa sandalinha, criação nossa aqui do canal para você fazer da cor que deseja. Esta tem regulagem, mas no decorrer do vídeo te dou dicas para você fazer de outras formas também. Olha que maravilha! Esta cor é um vermelho com um brilhozinho. Eu vou estar trabalhando com a numeração 39 e 40, mas você pode fazer aí do tamanho que deseja. Olha, se você gostou, vai fazer ela aqui comigo, juntinho. Deixa um like aí para nós, não esquece, porque é através dele que alcança outras pessoas. Se você não gostou, pode deixar aí o dislike. Se a gente fez aí o passo a passo que não foi do seu agrado, pode deixar um comentário de uma forma respeitosa e estaremos cada dia melhorando para você. Aqui no canal nós já temos uma parecida com essa, porém no outro vídeo eu tirei 100% a correia, nessa eu não tirei, eu cortei e deixei uma parte dela. Olha como está a parte de baixo, porque você ter duas opções. No outro vídeo são dicas para quem tem essa base e está boa, a correia arrebentou, você pode fazer ela toda de crochê, e se você tiver um chinelo que quer fazer algo diferente, você pode usar uma parte da correia. E ela ficou assim, essa maravilha. Para fazer essa sandalinha, eu estou usando a agulha 2,5 e a linha de polipropileno, o tex dela é 388. Eu comprei um cone de 500 metros, deu para fazer essa sandalinha e sobrou bastante. Mas você pode estar usando aí o fio da sua preferência, mas é muito importante ele ter aproximadamente essa espessura para poder passar a linha ali naquele furinho que a gente vai fazer na correia. Vou começar fazendo as argolas. Coloco assim, ó, deixando uma pontinha, aproximadamente assim desse tamanho. E vou fazer a volta 10 vezes no meu dedo. Então, tem 1, 2, 3. É muito importante não apertar muito, porque na hora de tirar, ao retirar do dedo, para facilitar. Então, temos aqui 3 voltas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voltas e vamos tirar ela do dedo assim, ó. Você pode puxar ou pode fazer assim. Fazer a primeira laçadinha, puxa do dedo. Assim. E passar fazendo aqui, ó, pontos baixo por toda a volta da argola. Vou fazer o meu e já volto. Ao chegar, dou uma puxadinha, não muito, para ele ficar retinho. Se puxar muito, ele fica com ondinha, não é legal. Faço mais um ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo que foi feito de início, faço um ponto baixíssimo. Puxo a linha, corto a ponta, corta a linha, né, deixando uma ponta. E faço uma correntinha assim. Essa pontinha aqui que sobra, vou cortar ela bem rente, deixando apenas pontinha bem pouquinha, e vou queimar ela, a pontinha, ó, bem pouquinho, não muito. Porque se cortar, deixar uma ponta de linha e queimar com isqueiro, ela fica grosseira. Então, aqui ela não interfere, ó, em nada. Essa pontinha aqui que foi queimada. E essa, eu vou colocar ela na agulha e te mostro como eu faço. Coloquei na agulha de tapeçaria. E vou esconder essa pontinha, ó, aqui por trás. Assim, ó. Vou fazer um nozinho. Puxa essa pontinha, né? Deixa eu fazer aqui novamente para você ver. Essa pontinha tem que ser um pouco mais curtinha assim, ó. Mais curta do que essa. Então, vou fazer aqui para você ver assim, ó. Faço um nozinho, assim.
e jogo ela aqui por dentro. Assim. Queimo também a pontinha. Se for de algodão, não precisa. E queimo assim. Primeira está prontinha. Terminei de fazer mais um, é do mesmo jeitinho que foi feito a primeira. Vou fazer assim, ó, vou passar a agulha onde está aqui o ponto baixo. Vou unir frente com frente. Se você não quiser arrematar depois, porque ela fica bem parecida, ó. Os dois lados, né? Vou unir aqui, fazendo ponto baixíssimo. Novamente. Vou passar aqui, ó, no próximo ponto baixo, com outro ponto baixo lá do outro lado, pegando as duas argolas, assim, e faço um ponto baixíssimo. Então, vou fazer assim 4 vezes, fazendo ponto baixíssimo. Ponto baixo com ponto baixo, ponto baixíssimo. A terceira, e agora a quarta. Ponto baixo com ponto baixo, ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e deixo essa pontinha sempre um pouquinho maior pra gente fazer o acabamento depois, ó. Deixo aqui. E vamos para a terceira argola. A terceira está pronta. Vou passar aqui novamente, ó, no ponto baixo, ó, passando a agulha. E vou prender ela aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, tem aqui o ponto baixíssimo, a união, ponto baixo, ponto baixo. Eu vou passar aqui, ó, um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, venho aqui, ponto baixíssimo e ponto baixíssimo. Então, vou pegar nos dois pontos baixos, no ponto baixíssimo e nos dois pontos baixos. Então, vou passar a agulha, ó, passei. E vou pegar aqui, ó. Passar a agulha aqui, ó, 1, 2. No segundo ponto baixo. Aqui. Passo aqui. E faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo com ponto baixo, ponto baixíssimo. Ponto baixo no ponto baixíssimo. Ponto baixo, novamente aqui eu já passei com ponto baixíssimo, né? No ponto baixíssimo, agora ponto baixo. Ponto baixíssimo. Ponto baixo, um ponto baixo, ponto baixíssimo. E fica assim. Se você quiser fazer até mesmo com a própria agulha de tapeçaria, também você pode fazer. Tô mostrando os dois jeitos que dá pra fazer, tanto com a agulha de tapeçaria quanto a de crochê. Então, faço aqui, ó, uma correntinha e deixo essas pontinhas pra gente fazer o arremate. Então, temos aqui 3 argolas. Feitas as 3 argolas, vamos pra quarta. Então, vou prender esta aqui. Aqui é a parte do dedão, onde vai ficar, né, entre os dedos do pé. Vou passar a agulha. Venho aqui, não muito aqui no meio, um pouquinho mais de ladinho. Nós vamos pegar esses 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, coloco aqui, aproximadamente. E faço ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, 2. 3. 4 pontos baixíssimos. Faço uma correntinha
e deixo ela aqui assim, essa pontinha também do mesmo jeito. Quinta argola, vamos para a quinta argola agora. Passei a agulha e vou aqui, ó, prender ela do mesmo jeitinho, ó. Primeiro, segundo ponto baixo, vou prender ela, um ponto baixíssimo, do mesmo jeitinho que eu ensinei esse. Vou fazer este e volto com você. Terminei de unir. Agora a próxima argola, vou unir ela aqui, ó. Então, vai ser desta forma. Vou unir do mesmo jeitinho, só você voltar o vídeo. Vou unir aqui. E a próxima será aqui. A outra aqui. E assim vou montando as argolas. Uma com a outra. Assim. Então, na parte de baixo, nessa carreira, será 6 argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na parte de cima, será 7 argolas. Aqui tem 5, vou fazer outra aqui, mais 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na minha tensão de pontos e também do meu dedinho, no meu dá para fazer 37, 38, o mesmo formato aqui de argola. Se for numeração menor, aí tem que tirar 2 argolas aqui, em cada ponta, e talvez uma da beirada. Então, tem que fazer para medir, eu ainda não fiz numeração menor, mas é uma dica que eu posso te dar aí, se você quiser fazer uma numeração menor aí, a sua sandalinha, belezinha? Eu vou unir todas as minhas e volto com você e te mostro como fazer aí o acabamento e arrematando junto esses fiozinhos aí. A outra do outro vídeo que foi feito, eu arrematei antes para você ver da melhor forma possível, mas eu quero mostrar neste também que dá para você fazer aí o arremate, o acabamento junto aí com essas pontinhas. Gente, mostrando aqui um pedacinho que talvez alguém pode ter dificuldade. Nem sempre, às vezes é 2 pontos baixos aqui e 2 aqui. Pode ser às vezes 3, 4. Igual, por exemplo, aqui, se eu colocar bem certinho, ele vai subir um pouco. Então, eu preciso dele ficar aqui, ó. Então, eu vou pegar apenas um ponto baixo deste, um ponto baixíssimo e talvez 3 pontos baixos. Então, não tem um padrão certinho aí para estar fazendo. O importante é você ir formando e ver que tá dando certinho aqui as 6 carreirinhas, tudo bonitinho. E se em algum momento ele curvar, fazer algo assim, você não precisa, você pode fazer só aqui, ó, e depois a gente vai fazer junto. Vou mostrar depois para você, com essas linhas, unindo com a agulha de tapeçaria, para ele poder ficar retinho, não ficar nada assim, ó, que pode acontecer dependendo aí do jeito que fizer, tá bom? É só uma dica aí, se caso acontecer com você. Porque tem hora que dá certinho, tem hora que ele encurva, né? Então, é uma dica, beleza? Vou fazer os meus e já volto. Terminei de unir todas elas, ficou essas pontinhas. Então, nós vamos usar ela assim, ó. Fica essa parte. É bom sempre, pelo menos a parte de cima, ser por último, depois que fizer, unir ela no chinelo, porque você vai moldar ela no seu pé ou em quem você vai fazer. Então, essa parte, coloquei ela, a linha na agulha. Eu fiz ela aqui um pouquinho maior, deixei uma ponta maior para você poder ver bem. Então, vou fazer assim, ó, unir. Passa a agulha, assim, desta forma, olha. Ela vai ficar mais justinha. Novamente. Assim. Aqui no finalzinho. Desse jeitinho. Essas também do mesmo jeito, mas essa parte de cima você pode deixar por último. Essas de baixo você pode unir. Essa aqui você pode fazer a união um pouquinho aqui e arrematar ela por trás.
E assim você vai fazendo. Eu vou rematar as minhas, porque eu já sei do jeito que tem que ficar, né? Que fica legal pro meu pé. E já volto com você. Eu vou colocar os detalhes nele com rebite. Se você tiver, se você trabalha com rebite, essa é a numeração. E vou pressionar ele no balancinho. Mas se você não tiver, você pode colocar botão, apenas um para dar um detalhe. Você pode colocar pérolazinha, também fica muito bonitinho. O meu eu vou estar colocando rebite assim, ó. Um pela frente, assim, ó, por trás, né? E o outro pela frente, assim. E pressiono no balancinho. Então, vou colocar outro aqui, aqui, do mesmo jeito. E vou pressionar ele lá e já volto com você. A parte de cima já está pronta. Apertei no balancinho, olha como ficou. Fica uma gracinha. Deixei 2 fios em cada ponta. Na hora de colocar, depois que encaixar aqui bonitinho, essa parte geralmente fica um pouquinho solta. Então, a gente vai ajustar no pé do jeito que fica aí legal. O chinelo fica assim, eu cortei a correia, deixando aproximadamente 2 centímetros de cada lado. Esta parte, você depende muito aí de cada dedo da pessoa, né? Então, você vai colocar aqui, ó. Ele tem que ficar um pouquinho abaixo do círculo, né? Que não apareça assim, ó. E você corta e dê para furar, passar o ferro de solda. Então, o ferro de solda, ele tem que ser assim, é muito importante ele ter ponta fina. E furar bem assim, não tem como eu mostrar furando aqui, porque tem que ter muita concentração e eu tenho que olhar ao mesmo tempo aqui e para o celular para te mostrar. Então, eu vou te mostrar mais ou menos aqui, ele está frio. Você vai colocar ele assim, não vai ultrapassar todo, não deixa encostar aqui, porque senão queima o chinelo. Bem devagarzinho, com calma. Quando começar a chegar a pontinha do lado de cá, pouca coisa, você vira, tira, vira e passa aqui, ó. Um encontrando com o outro. Por quê? É muito rápido. Então, se você fazer assim, a gente precisa das beiradinhas. Ela não pode queimar. Por exemplo, fazer né, uma abertura muito gigantesca, senão enfraquece muito aqui na ponta e a gente precisa. Então, vou furar aqui, virar. É importante ter um pedaço de pano ou um pedaço de papel higiênico enroladinho, você limpa a ponta, depois vem de novo, fura aqui, depois do outro lado devagarzinho, cuidado com o dedo. É bom usar também uma máscara, é muito importante. Depois, vem nesta parte, fura aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, quase na ponta, mas não na beirada, ó, assim. Depois vem do outro lado, mesma coisa, aqui. Eu vou fazer tudo no chinelo mesmo. Se você quiser tirar a correia, ela sai aqui. Só que depois tem correias que com crochê ela passa, depois de volta. Outras não. Então, você depende muito daí do chinelo que você vai estar trabalhando. E outras nem assim sai. Você tem que tirar, empurrando aqui para poder sair. E geralmente tem uns chinelos que são muito durinhos. Eu prefiro trabalhar algumas, né? Alguns eu gosto de tirar, outras eu gosto de trabalhar nela mesmo, beleza? Então, eu vou furar aqui e venho e te mostro como fica. E aí, é importante também cortar as pontinhas. Opa! Cortar aqui, ó, não com essa tesoura, né? Essa tesourinha não é boa, mas só dando um exemplo aqui, ó, as pontinhas, para arredondar ela um pouquinho, para na hora de passar o crochê ficar legal. Só as pontinhas assim, ó, cortando. Terminei de fazer os furos, deixa eu te mostrar, olha só como fica, assim. Ver se dá pra você ver bem, assim. Esse do mesmo jeito, esse daqui é onde cortou cada correia, né? Uma de um lado, outra do outro, olha. Aqui está o furinho. O outro também do mesmo jeito. Por isso é muito importante limpar a pontinha do ferro de solda para ele não escurecer, para ele ficar claro, ou seja, vermelho, né? Da cor da correia.
Senão ele fica escuro e fica com as beiradinhas toda escura e grosso aqui. Com resíduo, né, de um passa pro outro. Então fica assim. Agora, para te mostrar eu trabalhando nesta parte, fica complicado porque eu vou ter que colocar no meu colo. Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, como se fosse esse pedaço. Imagina que fosse esse pedacinho aqui, ó. Então eu vou fazer nela para facilitar, para mostrar para você. Eu vou fazer na cor, nesta cor, para você ver bem, mas o que eu vou trabalhar lá é a mesma desta cor, vermelha. Apenas para que você possa visualizar bem. E se você tirar, no caso, conseguir tirar do seu chinelo, você pode tirar e fazer igual eu estou fazendo aqui, te ensinando. Se não, se você quiser também, você pode fazer no chinelo. O meu eu vou fazer aqui do jeitinho que tá, vou pôr no meu colo e vou fazer aqui. Então, imagina aqui, ó, deixa uma ponta assim, aproximadamente a medida de duas comprimento da agulha. Dou a primeira laçadinha, assim. Tem o primeiro furo de baixo, que é esse. Nessa parte aqui, lisa, bem, começa aqui, não aqui, nessa parte. Como se estivesse prendendo aqui. Então, vou fazer nessa parte. E vou fazer, ó, encaixa a agulha no furinho, puxa a linha e faço um ponto baixo. Por que dois furos? Um vai fortalecer o outro, porque se ficar só um furo, vai ficar puxando apenas um. Esse vai fortalecer, um fortalece o outro. Então, faz aqui, ó, um ponto baixo, outro ponto baixo. Por isso que é importante, ó, passar o ferro de solda bem devagarzinho, ó, para deixar essas beiradinhas, ó, generosa, porque senão, se fazer muito aqui, fica bem na pontinha, aí, não sei, né, vai ficar bem fraco, muito fraco, eu vou acabar arrebentando. Assim não arrebenta. Fica forte tanto quanto a própria correia que estava. Então, aqui, ó, no próximo, eu vou fazer no próximo furinho, ó, 2 pontos baixos no primeiro, no próximo, vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, puxo assim, faço outro ponto baixo, 3, 4, 4, novamente, 5. Então, vou ter 5 pontos baixos no furinho de cima. E o de baixo, vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Fica assim. Vou cortar a linha, deixando uma ponta aí aproximadamente uns 20 centímetros. Faço uma correntinha e fica assim. Essas pontas, ó, o primeiro, que vai ser esse, eu vou colocar um rebite. Mas não interfere em nada, você pode fazer apenas com crochê, fica muito forte, muito mesmo, tanto quanto a correia, não se precisa se preocupar. E essa ponta, eu vou subir com ela assim, ó, pra cima, ó, um pouquinho, ó. Essa eu vou fazer do mesmo jeito. Feito isso, olha, vou fazer assim, ó. Vou tampar essa parte e ainda fortalecendo mais ainda a parte que foi feito o furinho. E vai tampando, assim. Vai jogando ela pra cima. E a ponta, você deixa que nós vamos rematar ela na hora que tiver feito a parte da união com essa. Nós vamos rematá-la pra cima. Essa aqui do mesmo jeito. E lembre que esses 5 pontos baixos, nós vamos trabalhar nele para fazer a união
com essa parte. Nós vamos unir e trabalhar nesses 5 pontos baixos. O outro, faça do mesmo jeito. E assim você vai jogando para dentro, ó, essa parte aqui, tá vendo? Tampando com essas pontinhas. Agora, é feito do mesmo jeito, mesma coisa que foi feito esse, é feito aqui. Terminei de fazer os dois. E essa ponta, quando fica essas pontinhas, essa beiradinha sobrando, ó, vem com a linha, passa a agulha por dentro. E ela vai tampando, ó. Vem do outro e faz do mesmo jeito. Ó. Vai tampando. E assim vai fortalecendo mais ainda a correia. Agora será feito esta parte da frente. Deixo uma ponta. Vou fazer uma laçadinha. 2 correntinhas. Então, vou pôr 2 correntinhas de um lado, 2 correntinhas de outro, que vai dar 2 pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha. Então, vou fazer uma correntinha que vai ser 3 pontos alto aqui, para pegar essa viradinha, né? E vou fazer mais 2 correntinhas. No total aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E 2 para virar. Laço a linha, pulo primeira correntinha, segunda, terceira. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Então, temos aqui 2 pontos altos. Laço, na próxima correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos, um em cada correntinha, e 3 pontos altos na mesma correntinha. Laço a linha e vou fazer um ponto alto em uma correntinha, na próxima correntinha, outro ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço a linha, considerando aqui um ponto alto, viro o trabalho. Eu vou pegar em uma argola, não vou passar nas 2 argolas, ó. Um ponto alto já tá aqui, ó, na direção do ponto alto. Apenas uma argola de trás. E vou fazer um ponto alto. Então, temos aqui 2 pontos altos. Dá um zoom aqui para você ver bem. Então, feitos 2 pontos altos, vou colocar ele aqui, passar a linha assim, ó. Aqui. Vou primeiro dar uma laçada na linha, né? Fazer assim. E vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra você ver bem. E vou fazer um ponto alto. Aqui, ó, vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto, ó. Pulo o primeiro, segundo, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Fazer um ponto alto normal, porém, tá trabalhando aqui com a correia. Laço, no caso, o pedaço da correia. E vou no próximo ponto alto, fazendo aqui, ó, um ponto alto. Assim. Eu vou cortar a linha, deixando aproximadamente uns meio metro, mais ou menos. Passo uma correntinha. Puxo. Essa ponta, escondo ela aqui por dentro. Vou rematar ela aqui e já volto com você. Rematei. Agora, coloquei a agulha, a linha na agulha, assim. Vou unir, olha só. Um ponto alto com outro ponto alto. Esta agulha.
Então, vou por aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto. Vou fechar essa ponta aqui, venho fechando aquela pontinha que cortou, né? Olha só. E vou pegar aqui, ó, é muito importante essa parte, você passar a linha várias vezes, para ficar firme aqui nessa parte, ó. Depois venho, ponto alto aqui com ponto alto, e vai fechando, ó, assim. E quando, lembra daquele furinho que foi feito? Nós vamos passar aqui, ó, cintila aqui, ó, onde ele está, aí, ó, passou, para ele também dar firmeza, passar pelo menos 2 vezes. Do outro também, ó, vem com a linha assim. E aqui, do outro lado, do mesmo jeito, sente onde ele está aqui. E fazer aqui, pelo menos, umas 2 voltas. Aqui fecha. Aqui também. Assim. Veja bem, isso aqui tá legal. E ele fica assim. Agora, nós vamos trabalhar a primeira argolinha nela, colocando assim. Ver se dá pra você ver bem assim, olha. E vamos trabalhar em cada ponto baixo, assim, ó. Está a linha, passa a agulha aqui, ó, bem na beiradinha. E vou unindo, pegando embaixo, na parte de baixo aqui, e prendendo, desse jeitinho. Então, vou fazer assim, ó, por toda a volta, nela aqui todinha. Depois estiver bem firmezinha, arremato a linha. Então, só passar aqui. Pego essa ponta aqui, ó, da parte de baixo, passando pelo menos umas 2 argolinhas, assim, e passo aqui. E vou fazendo desse jeito. Vou fazer o meu todinho. Na hora que eu terminar, eu volto com você. Terminei, arrematei o fio, olha como fica. Não se preocupe, fica muito firme, por isso que é importante fazer o furinho. E ainda, além do aquele furinho, ele prendendo aqui, ele vai prender nessa parte. Então, pode ficar tranquilo que fica muito firme, tanto quanto a correia. E se bombear, essa parte ainda até mais. Perigoso aqui arrebentar, mas o crochê não. Agora, nós vamos trabalhar na parte de trás, fazendo a união aqui, nessa parte. Você põe no pé, tira a medida. Eu vou fazer carreiras de meio ponto alto. Você faz também e vai vendo, porque talvez a tensão do seu ponto seja diferente do meu. O seu pode ser mais apertadinho ou mais larguinho. Aí você faz e vai medindo e vê quantas carreiras no seu precisa. Eu vou começar nessa parte aqui. Esse fio eu vou deixar ele aqui por enquanto, para poder fazer o ajuste nessa parte. Vou te mostrar, se caso o seu ficar aí um pouquinho largo, que tem como fazer do jeitinho que você quer. Então, fiz a primeira laçadinha aqui na linha. Vou contar aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Então, na quinta, vou prender a linha, fazendo um ponto baixo. Uma correntinha, laço a linha, e no próximo ponto baixo eu vou fazer meio ponto alto. Laço, no próximo ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. Laço, novamente. Então, no total, vamos ter aqui 5 meio pontos alto, assim. Vou passar a agulha no primeiro meio ponto alto, assim. Ver se dá pra você ver aqui bem, por causa do brilhozinho, né? Ó. Passo um ponto baixo, uma correntinha, laço a linha, viro o trabalho. Vou pegar aqui, ó, o meio ponto alto, passar a agulha, assim, e vou fazer meio ponto alto. Laço. No terceiro meio ponto alto, pegando aqui, ó, por trás, o meio ponto alto, assim. Passo a agulha, novamente aqui, agarrou. E vou fazer meio ponto alto. Laço, no próximo, pela frente, meio ponto alto. Então, o último não vou fazer. Então, 4 meio pontos alto. Viro o trabalho. Então, temos aqui 2 carreirinhas de meio ponto alto. Primeira, segunda. Então, vou fazer aqui, ó, ponto baixíssimo. No próximo meio ponto alto, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Venho aqui aproximadamente, ó, não conto um tanto aqui que ter, ó, próximo, e faço um ponto baixíssimo. Fica assim. Vou caminhar aqui, ó, aqui já fiz um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, outro ponto baixíssimo, então vou ter 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimo, 4 pontos baixíssimo, 5 pontos baixíssimo. Vou fazer uma, 2 correntinhas, laço a linha e viro o trabalho. E vou fazer meio ponto alto, onde tem o próximo ponto baixíssimo que foi feito, em cima dele, vou fazer meio ponto alto. Então, temos aqui 2 meio ponto alto. Laço, no próximo, meio ponto alto. 3 meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. 4 meio ponto alto, 5 meio ponto alto. Então, vamos ter 5 meio pontos alto aqui nessa argola. Laço. E aqui, não sei se vai dar para você ver bem, aqui, ó, eu vou fazer meio ponto alto aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver bem aqui, ó. Meio ponto alto. Laço. No caso aqui, eu tenho que pegar por trás, porque esse aqui tá pela frente, olha só. Pela frente, então vou pegar por trás aqui, ó. Esse meio ponto alto aqui. Assim. Se você achar difícil fazer esses meio ponto alto assim trançado, você pode fazer direto. Eu gosto assim que ele fica mais grossinho e fortalece mais ainda, mas ele também fica forte se você fazer tudo de meio ponto alto um em cima do outro. Se caso achar difícil essa parte. Aí, ao invés de pegar assim, faça por cima aqui. Então, vou fazer aqui, ó, meio ponto alto, por trás, meio ponto alto. Então, eu vou pegar apenas, sempre o último, eu não vou pegar ele, não vou fazer o último meio ponto alto.
Vou fazer aqui meio ponto alto. O último aqui não vou fazer. Viro o trabalho novamente. E vou fazer 2 correntinhas. Pego por trás aqui. E faço meio ponto alto. Vou pegar aqui pela frente agora. Meio ponto alto. Por trás, meio ponto alto. Pela frente, espero que esteja dando para você ver bem, ó. Meio ponto alto. Então, no total, nessa carreira última de cima, vamos ter 7,5 pontos altos. Então, vamos ter 3 carreiras aqui e 2 carreiras aqui. E aqui termina, corta um fio aí, uma parte aí bem generosa pra gente trabalhar para fazer o fechamento. Faço uma correntinha aqui. Aqui assim. E vou prender ela aqui. Antes de fazer o fechamento, eu vou te mostrar aqui, ó, fica um vãozinho nesta, do outro lado, vai ficar também. Então, esta ponta que sobra, remata ela vindo aqui por dentro, ó, assim. Desse jeitinho. Quando chegar nessa parte que tem um vãozinho, você coloca a agulha assim e dá uns pontinhos. Aqui assim, ó. Desse jeitinho. Joga a ponta pra trás, por trás aqui, e arremata ela. Aqui assim. Coloquei a linha na agulha assim. E vou unir ela. Você lembra dos 5 pontos baixos? Vou unir nela. Agora, você prende aqui, faz só um pontinho e calça. Se você vê que precisa mais uma carreira, você faz mais uma carreira ou 2 carreiras. Se vê que não precisa dessas 2 carreirinhas que foi feita, apenas uma carreirinha e coloca. Ficou legal de um lado? Do outro você vai fazer a mesma quantidade. Você marca aí no papel e faça. Se o meu der certinho, você volta o vídeo. Do mesmo jeito que foi feito aqui, você faz na outra a carreira, né? Mas ao outro lado eu vou fazer junto com você também, porque ele é um pouquinho diferente nessa parte aqui. Mas é quase a mesma coisa, só o começo, né? Para começar, vai ser diferente. Então, para não confundir aqui, vamos terminar esse aqui. Então, vou prender ele aqui assim, ó, nesses pontos, 5 pontos baixo, fazendo assim. Passando aqui, ó, entre meio ponto alto, passando várias vezes. Vou pertinho aqui para você ver. Sim. Venho aqui, passa no meio ponto alto. E passa aqui, ó. Aqui assim. E vai fazendo várias e várias vezes. Você vê que fica bem firme. Assim. Vou fazer o meu e já volto. Fica assim, ó. Olha que gracinha que fica. O acabamento fica bem... Fica maravilhoso. Agora, essa parte, como nós começamos aqui, né, deste lado, vamos começar agora
aqui. Contando, olha, 1, 2, 3, 4, 5, mas vamos prender ela aqui. Foi feita a primeira laçada, deixando uma pontinha para o remate. Aqui, ó, no primeiro ponto baixo, depois da união, ponto baixíssimo. E vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha, né? Ponto baixo e uma correntinha. E agora eu vou fazer no próximo ponto baixo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Então, no total, 5 meio pontos altos. Viro o trabalho. O primeiro não vou fazer aqui. Vou vir pro próximo. Pego pela frente. Passo a agulha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço a linha, vou por trás aqui. E faço meio ponto alto. Laço a linha. E pego aqui, ó, um pontinho e faço meio ponto alto. Então, no total, vou ter 4 meio ponto alto. Bem aqui aproximadamente, sim. E faço um ponto baixíssimo. Então, tenho aqui um ponto baixíssimo e vou fazer mais 4 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Vou fazer uma, 2 correntinhas, laço a linha, viro o trabalho. E no próximo ponto baixíssimo, vou fazer meio ponto alto. Então, vou ter 2 meio ponto alto, contando com as 2 correntinhas. Laço. 3 meio ponto alto. 4 meio ponto alto. E 5 meio ponto alto. Laço a linha. E vou pegar pela frente aqui o meio ponto alto e faço meio ponto alto. Laço por trás, o que tá por trás, passo aqui, ali tem um relevozinho, aqui assim, e faço meio ponto alto. Novamente aqui, fazer, tá soltando a linha. Faço meio ponto alto. Laço que tá pela frente, pego e faço meio ponto alto. O último não vou fazer. Viro o trabalho. Duas correntinhas, que está pela frente, faço meio ponto alto, que está por trás, meio ponto alto. E agora, esses aqui, faço pela frente, meio ponto alto, pego por trás, meio ponto alto, pela frente. Então, no total aqui da última carreira, 7 meio pontos alto. Esse aqui sempre eu pego por último nessa carreira aqui. Essa aqui sempre, o último eu pego, apenas esse que tem uma pequena diminuição. Corto a linha, também do mesmo jeito, deixando uma ponta aí generosa, para poder fazer a união. E do mesmo jeito, uso essa pontinha para fazer do mesmo jeito aqui, ó, esse vãozinho que foi feito neste. Novamente, coloquei a linha na agulha e vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Começando aqui na parte onde tem 5 pontos baixos. E vou unir aqui assim, ó, do mesmo jeitinho.
Vou fazer o meu e já volto. Terminei de unir, olha como ficou. Fica assim, perfeito. E essa ponta que ficou sobrando, vou te mostrar que dá pra você regular do jeitinho que você quer, ó. Já fiz nessa parte todinha. Quando ficar assim, ó, frouxinho, você pode fazer a união aqui também, fazendo assim. Eu deixei apenas uma ponta para que você possa ver bem, mas aquelas pontinhas que sobra, você pode fazer com elas mesmo, que você vai fazendo essa união assim, ó. E ela dá uma diminuidinha, diminui, né? E você vai fazendo assim. Dá um nozinho. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver bem. Faz um nozinho assim. Essa linha, ela tem um brilhozinho, além do vermelho, ela tem, deixa eu ver se dá pra você ver aqui, olha, um fiozinho bem fininho. E ela dá esse detalhe, fica muito bonito. E aqui por dentro, ó, você passa para chegar até no outro, entre um e a outra argola. Quando chegar aqui, você faz do mesmo jeitinho, unindo uma com a outra, assim. E você faz aí do jeitinho que você, à medida que você tirar a medida certinha aí do seu pé, e fica assim. Depois é só arrematar na parte de trás. Olha que lindeza que fica, ele fica firme, desse jeitinho mesmo, você pode pôr o pé, maravilhoso. Eu gosto de deixar sempre por último os fios nessa parte de cima, porque aí dá para ajustar direitinho no pé. Olha que lindo. Você pode deixar assim, ou pode fazer aquela parte aqui de prender. Foram feitas 6 argolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixei uma ponta, olha só. É do mesmo jeitinho que eu ensinei aqui bem no início, do começo do vídeo, a união. Porém, não foi com 4 pontos baixíssimo, foi com 5, para ficar um pouquinho mais grossinho de largura. E você pode deixar um fio, uma ponta assim, bem generosa, olha, uns meio metro aproximadamente, e prender ela aproximadamente aqui, ó, neste lado, ó. Essa parte que fica o chinelo, aqui fica mais fácil para me te mostrar, ó, a fivelinha, neste lado está o chinelo, e este, com 6, vou prender ele aqui, ó, aproximadamente, ó, entre uma argola e os pontos, meio ponto alto aqui assim. Olha como ficou este. E a fivelinha deste lado, e a outra fivelinha vai ser deste lado. Então, geralmente sempre uma argolinha vai ser aqui, ó, também na mesma, entre a argola e o meio, e os meio ponto alto aqui, ó. Vou prender. Então, este aqui eu vou fazer juntinho com você, este é do mesmo jeitinho, mesma coisa. Então, isso nós vamos fazer juntinho. Feita as 6, já pronta, mas você pode fazer um de cada vez. Prende uma, segunda, terceira. Então, aqui está, ó, a argola e os meio ponto alto. Então, vou prender ela assim, ó. Ver se dá pra você ver bem. Deixa eu dar um zoom aqui, pra você ver melhor. Vou prender assim, ó.
desse jeitinho. Fazendo várias e várias passadas assim de linha para poder ficar bem firme. Aqui assim, ó. Então, eu vou fazer o meu deste lado, ó, desse jeitinho, passando aqui, 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 várias e várias vezes, que você vê que fica bem firme. O outro, do mesmo jeito, coloca na agulha, se você, na agulha de tapeçaria, né, faz do mesmo jeitinho aqui, assim, ó. E se você não tiver, pode fazer com a própria agulha de crochê. Mas se tiver a de tapeçaria, ela facilita muito para poder fazer esse trabalho. Mas dá para fazer com agulha de crochê também. Então, vai fazendo assim, ó, várias e várias vezes. E arremata a ponta que sobrar. Belezinha? Vou fazer este, o outro é do mesmo jeitinho deste e volto. Terminei de unir as argolas. Olha como ficou. O outro lado também. E vamos fazer, colocar fivelinha. Essa fivelinha eu tirei de uma sandalinha que estava aqui muito tempo parada, ela estava descascando, mas usei ela, eu acho que umas 3 vezes, mais ou menos, mas por tempo ficar parada, ela acabou descascando a sandália, eu tirei essa partezinha dela. Mas tem lugar que compra essa pecinha. E se você não tiver, você pode colocar ou pérolazinha, 2 pérolazinhas, você pode colocar botão, ou você pode fazer a união direto com ponto baixíssimo e deixar apenas assim, ó. A gente vai fazer aqui, eu vou fazer os pontos os pontos baixos, e você tira a medida, e ao calçar, ela se adapta ao seu pé, ao calcanhar, né, na hora que você coloca no seu pé. Então, você pode fazer também direto e fechar com ponto baixíssimo. Então, vamos trabalhar aqui com os pontos baixos, e você faz aí, vê do jeito que você quer fazer. Se você quer pôr pérola, botão, se você tiver fivelinha também, ou fazer direto. Aí tem essas opções. Foi feita uma laçadinha na linha. Então, mais ou menos, aproximadamente, no meio aqui, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar aqui, vou fazer 5 pontos baixos. Vou fazer o primeiro ponto baixo, coloco essa linha aqui para já pegando, rematando ela aqui, ó. Então, vou fazer, já foi feito um ponto baixo, vou fazer o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e o quinto, pegando em cada ponto baixo aqui da argola. Vira o trabalho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para fazer uma diminuição aqui, ó. Não vou fazer um ponto baixo no primeiro, vou fazer no próximo, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Então, considerando aí um ponto baixo. E vou fazer outro ponto baixo e mais um. No último, não vou fazer. Então, aqui, a primeira carreira, 5 pontos baixos. Na segunda carreira, 3 pontos baixos. Então, vou fazer aqui uma correntinha, viro novamente e vou fazer aqui, ó, onde tem um ponto baixo. E onde tem uma correntinha que foi feita, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, viro novamente. Então, temos aqui 2 carreiras de 3 pontos baixos. Então, vou para a terceira carreira. E vou fazendo desse jeitinho. Até fazer 9 carreiras de 3. Então, eu vou ter uma carreira aqui, ó, de 5 pontos baixos. E as próximas carreiras será 9 carreiras de 3
pontos baixos. Então, vou fazer todas as minhas até completar as 9 carreiras e volto com você. E nesta, vou prender a linha aqui, ó, aproximadamente 5 carreirinhas, ó, 5 pontos baixos, né? Primeira carreira, 5 pontos baixos. Vou diminuir do mesmo jeitinho que foi feito nesta, porém essa será 9 carreiras de 3 pontos baixos. E essa será 13 carreiras de 3 pontos baixos. Então, uma carreira de 5 pontos baixos. As próximas carreiras será 13 carreiras de 3 pontos baixos. Agora, se você for colocar botão, aí você vai ter que fazer as carreiras de 5 pontos baixos, todas, para ficar um pouquinho mais grossinha. Porque a minha tem que ser fininha para encaixar direitinho na fivelinha aqui, ó. Ele vai dar certinho. E se você colocar um botão, uma perolazinha, você tem que também deixar o espacinho do furinho para poder encaixar aqui, ó. Fazendo uma correntinha ou duas, vai depender muito do botão ou da perolazinha. Ou você também pode ter a opção, olha, de fazer todas as de argola, fechar com ponto baixíssimo. Você vai tirando a medida do seu pé, quantas argolas que precisa e fecha. Dá certinho também. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo com a fivelinha fechadinha, eu consigo encaixar o pé e fica tranquilo. Não precisa nem tirar a fivelinha, abrir aqui para poder calçar a sandalinha. Aí tem essa opção, você pode escolher. Mas caso você for colocar a fivelinha, ela encaixa aqui, ó. Coloquei a linha na agulha, vou puxar assim, aqui assim, ó. Vou colocar essa pontinha que tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra você ver assim. Põe ela aqui certinho no meio. Coloco aqui, ó. Encaixa ela aqui dentro. No meio aqui, ó, são 3 meio, ó, ou seja, pontos baixos, né? Então, encaixo, puxo pra assim, ó. Desse jeitinho. E prendo aqui com pontos baixíssimos, fechando todo aqui, ó. Pontos baixíssimos aqui. Aqui. Então, fica assim, ó. Aí, vem com a outra parte que a gente vai fazer aqui e ela vai encaixar aqui. Então, vou fazer aqui pontos baixíssimos por toda a volta aqui, assim, aqui. Aqui assim, ó. E volto com você. Nesta parte, eu falei 13 carreiras, mas são 11 carreiras, viu? Mas se caso no senhor precisar também 13 carreiras, também fica legal. Então, chegando aqui, eu vou fazer na pontinha um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, ó. E vou cortar a linha deixando uma ponta, uns 20 centímetros, uns 20 centímetros aproximadamente. Eu falei que seria 13 carreiras, mas são 11 carreiras. Na última carreirinha, depois de 11 carreiras, eu fiz uma diminuição aqui, outra aqui ficou apenas um ponto baixo. Cortei a linha, deixando uma ponta, e vou ficar passando assim, ó, para ela ficar mais durinha nessa parte. Na hora de encaixar, ficar mais fácil, ó, para poder puxar. Né, ficar mais fácil para poder puxar assim, ó. Então, eu vou fazendo algumas voltinhas, ele ficar durinho, e arremato. Ele fica assim, ó. O fio nessa parte aqui de dentro. Terminei, fica assim. Aí é só encaixar aqui e fazer a regulagem. Coloca essa parte aqui e encaixa ela aqui. E olha como fica. Fica lindíssima. Olha que lindeza que ela fica, bem estruturada, maravilhosa. Eu acredito
que você vai gostar muito depois de ver ela feitinha aí, feita por você. Espero que eu tenha explicado da melhor forma possível aí, você tenha conseguido ver os pontinhos. Esse é o nosso trabalho. Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima.